Evangelho segundo escreveu São João, o capítulo é o 2. Uma passagem bem conhecida para a nossa meditação aqui nesta manhã deste dia. E acredito que através dessa palavra Deus vai fazer algo na sua vida, tanto você que está aqui como você que está em casa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Amém? Eu quero com você ler apenas um verso do capítulo 2 de São João, que é o versículo de número 3. Amém? A minha Bíblia está escrita assim: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Amém? E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse: acabou o vinho. Feche seus olhos. Apenas um versículo, da palavra nesse texto, porque ele é um texto bem conhecido, a gente conhece muito bem já essa passagem bíblica, e eu acho que não é assim muito necessário nós estender a leitura toda, apesar que é apenas 11 versículos que fala desse assunto. É só para nós tirar como um tema aqui este verso de número 3. E eu queria perguntar para você, começar com a pergunta: o que fazer na hora que o vinho acaba, hein? Que atitude tomar? A quem recorrer? Você tem alguém que você poderia recorrer a hora que a adversidade chega? A hora que o vinho acaba? A hora que você olha e não vê soluções, que não vê alguém para te socorrer? A hora que as ondas começam a bater? A hora que o seu barco começa a jogar de um lado para outro, né, irmão? O que fazer? A quem recorrer? Para quem pedir socorro? E mesmo se você for pedir para alguém, essa pessoa está perto de você? Você tem a certeza, se você chegar nessa pessoa, pedir esse socorro, essa pessoa está pronto a te servir? O que fazer? Que atitude tomar? Pastor André, eu olho para o Evangelho de São João, na minha pequenez, insignificância de opiniões concernente à palavra de Deus, eu olho para o Evangelho de São João e aprendo e vejo nesse Evangelho de São João que seria o principal evangelho, ou a principais doutrina tirada para a igreja através do Evangelho de São João. É um livro que ele tem uma grande profundidade. O evangelista, ele escreve numa precisão. Se você olhar os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, geralmente eles falam das mesmas coisas, dos mesmos acontecidos, e dá uma grande quantidade de milagres. Mas se você olha para o Evangelho de São João, a propósito, ele só fala de 7 milagres. Há um propósito nisso. Por quê? Porque os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles foram escritos para os gregos, os bárbaros e os romanos. Então esse povo, ele não conhecia esse Deus que nós conhecemos. Esse povo, para que ele se chegasse a Deus, pastor, a Deus, aí ele tinha que conhecer um Deus que faz milagre. Então tinha que apresentar para ele um Deus que operava milagre, ou um Jesus que fazia milagre. Por quê? Porque era através dos milagres, era através dos sinais que as pessoas se chegavam a Jesus e abriam o coração para Deus. Então os gregos, os romanos,
Esses 3 povos ele não conhecia. Então esse era o Jesus que era apresentado. Os evangelhos, os 3 primeiros, apresentavam um Jesus que operava milagre. Mas o evangelho de João foi escrito para o judeu, o povo que já conhecia a Deus, que saberia que esse Deus, ele era para ele não só um Deus que operava milagre, mas ele servia a Deus não pelo milagre que ele operava, mas sim pela pessoa bendita que ele era na vida deles. Então esta é a razão de o seu conteúdo do Evangelho de João ser mais palavras e não milagre. Então apresentava para ele com a precisão, João escrevia com a precisão de apresentar Jesus como o pão da vida. Ele escrevia numa precisão de apresentar o Cristo como a videira verdadeira. Ele apresentava Jesus como o bom pastor. Então não tinha necessidade nenhuma para mostrar para o judeu milagre, mas sim palavras. Isso nos abre aqui um leque, assim bom dizer, que aquele que conhece a Deus, ele tem que servir a Deus aonde ele está. Porque aonde ele está, ele sabe que Deus vai operar o milagre. Deus é verdadeiro na vida dele. Esse negócio de ficar saindo daqui para lá, ouvindo, escutando, e na casa de profeta, não, querido, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é essencial para nossas vidas. Leia mais a palavra de Deus, porque aqui está toda a profecia que nós precisamos. Esse episódio acontecido, que nós acabara de ler, conta a história de que estava acontecendo um casamento, estava se realizando um casamento, e Maria, a mãe de Jesus, estava lá. E a Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos também foram convidados a estar nesse casamento. Há quem diga que este casamento seria de algum parente de Maria ou de Jesus, pela atitude que ela toma, e quando ela veio saber a notícia que tinha acabado o vinho. Você vê que foi ela que deu a notícia para Jesus. Acabou o vinho. E Jesus responde para ela de uma maneira, aos nossos olhos, que fala assim, como que um filho pode falar para a mãe, né? Nesse tom que falou. Para aquela época, essa maneira de falar não era tão desrespeitosa. Era uma maneira que os judeus poderiam se falar, até pela autoridade que Jesus tinha, apesar que a autoridade de Jesus como homem não tinha a respeito da sua mãe. Ele respeitava ela. Mas e aí, quando chegaram para ele e falaram, olha, o vinho acabou. E nós olhando para essa passagem, aqui tem alguns pontos que merecem assim, nós observar. E esses pontos trazem para nós algumas lições. Tem várias lições nesse ponto que nós merecemos observar. Uma delas é que imprevisto acontece. O imprevisto, uma hora, chega. O imprevisto, ele é inevitável. Você imagina esse noivo, ele planejou tudo certinho, né, pastor? Ele planejou, você vê que o casamento, era as pessoas para ir lá, já era convidado, ele já sabia mais ou menos o número de pessoas que ia. O planejamento dele foi correto, foi certo, estava tudo certinho. Jamais ele pensava que esse imprevisto ia acontecer, porque estava tudo planejado. Ele planejou tudo, estava só esperando a festa acontecer, todos se saciarem, todos comer, todos beber, todos se alegrar. Mas e aí? Não sabe quantos dias a festa tinha começado,
que o vinho acabou. O casamento judeu durava aproximadamente 7 dias. Mas o vinho acabou. O imprevisto chegou. Quem sabe você está aqui ou você está em casa, fez tantos planos, né, para esse ano, fez tantos projetos, não foi? Fez tantos propósitos, mas o imprevisto bateu a porta. O imprevisto chegou. O imprevisto aconteceu. Quem sabe muitos estão se descabelando, porque e agora o que fazer? Isso que aconteceu não estava nos meus planos, não estava nos nossos propósitos isso aí, porque a gente planejou tudo direitinho, nós anotamos, mas o imprevisto veio. Eu comecei uma construção, tinha 2 empregos, quem pensava de eu perder o emprego? Tinha feito todos os cálculos, vai dar e tal, de repente o que acontece? O imprevisto chegou. E agora o que fazer? E o que nós aprendemos também aqui? Que o interessante aqui foi que Jesus foi convidado, que Jesus estava lá, pastor. Na hora que o imprevisto acontece na sua vida e na minha vida, o importante de tudo é que Jesus esteja conosco, que Jesus esteja ali. Porque se Jesus não estivesse ali, tinha sido um caos. Este casamento, imagina o casamento, início de uma vida a 2. De repente já ter ali uma experiência que ia marcar o resto da vida deles. Mas Jesus estava lá. Jesus foi convidado. Convide Jesus. Eu não sei o que você está passando, já falei aqui no princípio, não sei como é que está. Quem sabe você tem corrido de um lado para outro. A pergunta, convidou Jesus? Jesus está aí? Eles poderiam não ter, porque geralmente é assim. É momento de festa. Vai acontecer a festa, vai acontecer as coisas boas, então nem lembramos de Jesus. Por quê? Porque a gente não vai precisar muito dele aqui, né? Porque nós já fizemos aqui os cálculos, já está tudo certo, é só começar a festa. Eles não pensaram assim. Eles chamaram Jesus, eles convidaram Jesus, e Jesus estava lá. Outra coisa, nós aprendemos com essa passagem também, que não porque Jesus está presente que o empecilho ou imprevisto não acontece. Acontece. Quem sabe também você fala, não, mas eu planejei, eu orei, eu entreguei nas mãos do Senhor, eu tenho a certeza que tudo que eu fiz foi dentro da direção de Deus, mas agora, por que veio acontecer isso? Aqui está o exemplo, Jesus estava lá, Jesus estava presente, mas o imprevisto foi inevitável. Agora por quê? Porque nós aprendemos, Romanos 8, 28 fala que todas as coisas contribuem para o bem. Então tudo tem um propósito. Quem sabe isso aí que está acontecendo na sua vida não é aquilo que aconteceu com o cego lá do Evangelho de João capítulo 9, quando se depararam com o cego, os discípulos falaram assim, mestre, quem pecou? Quem sabe você está aí se perguntando onde eu errei, onde eu pequei, o que foi isso que eu fiz. De repente não é isso, não é pecado, você não errou, é para que se cumpra neste dia e manifesta a glória de Deus na sua vida. Foi isso que aconteceu quando eles perguntaram, Senhor, mas quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais? Olha que pergunta. Como que ele poderia ter pecado antes de nascer? Né? Umas perguntas assim que a gente começa... A Jesus falou, nem ele,
nem os pais pecaram, mas isto é para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. E a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Eu quero ser nesta manhã um canal, um vaso de Deus e falar para você que o que está acontecendo na sua vida, se você planejou, se você orou, se você colocou nas mãos do Senhor e o imprevisto aconteceu, tenha certeza que Deus está ali e a glória dele vai se manifestar aí na sua vida. O que fazer quando o vinho acaba? Nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos muitos personagens que o vinho acabaram na vida deles. E o que eles fizeram? Gênesis 21, se a irmã puder colocar aí, o versículo de número 15. Olha uma mulher que o vinho faltou na vida dela. Olha a atitude que ela tomou. Olha lá, olha. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto, de uma árvore. E foi sentar-se sozinha a 100 metros diante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. E o que aconteceu? Mas olha aí, mas Deus ouviu o choro do menino. Ei, essa mulher estava no deserto. Se você for olhar, tinha acontecido aos olhos humanos, tinha acontecido injustiça na vida desta mulher. Quem sabe não é assim, você também está falando, é injustiça que está acontecendo comigo. Essa mulher foi despedida. A sua senhora chegou para o seu esposo, falou: despede esta mulher e o seu filho. E aquilo pareceu mal aos olhos de Abraão, mas Deus falou com ele. Olha, o benefício que traz quando nós faz alguma coisa pedindo a direção de Deus. Deus falou para ele: ó, não é mal aos teus olhos isso aí que a Sara falou. Despede, sabe por quê? Porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito na vida daquela criança, na vida daquele menino. Então despediu. Diz que pegou os pão, pôs lá num saco, pôs aí a água no odre, entregou para ele e ele foi para o deserto. Ele estava voltando para o Egito, e de onde ele estava para o Egito, eles tinham que passar pelo deserto, e justamente no deserto acabou o pão e acabou a água. E aí? Acabou. Fazer o quê? Qual que foi a atitude dela? Ela fez uma atitude certa. Ela não conhecia o Deus do milagre, ela conhecia o Deus o qual Abraão e Sara mostravam para ela, mas na vida dela nunca tinha acontecido um milagre. Mas antes ela viu que dentro de um lar onde tinha uma promessa, não tinha acontecido ainda, ou melhor, tinha acontecido uma promessa lá dentro, mas tinha durado muito tempo, mas na vida dela não tinha acontecido ainda nenhum milagre. Você vê que ela não orou a Deus, porque ela não tinha esse costume, ela não conhecia esse Deus. A única coisa que ela poderia fazer naquela hora, que foi a atitude que ela tomou: largar o seu vinho que acabou, seu problema. O problema dela era o que? Era o filho. Então largou para lá. E o que foi que ela fez? Ela desistiu. Ela largou, e se foi longe, fala assim: para que eu não veja ele morrendo.
Mas o menino não orou, o menino chorou. Isso significa que Deus escuta também o seu choro. Se você não tem palavra para falar para Deus, você chora, que as suas lágrimas falam mais palavra diante de Deus do que as próprias suas palavras. Aleluia. Ela desistiu, não foi? Ela largou o menino lá e falou assim: eu não quero ver ele morrer, e se afastou e deu as costas. Ela não clamou a Deus, mas Deus tinha um propósito. Deus tinha uma promessa para aquele menino. O quanto Deus tem promessa para você, viu? Ei, você não ouviu? Eu vou falar de novo. E você que está em casa, você não vai morrer com esse problema aí não, com essa enfermidade, com essa doença. Sabe por quê? Porque Deus tem promessa para você, e aquele que tem promessa não morre. A Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou. Ela não conhecia, ela não orou, mas o anjo do Senhor, a Bíblia diz que o anjo falou assim: Deus ouviu o choro do menino. Desde o alto, o anjo chegou e bradou a ela e falou assim: que tu tem, Agar? Que aconteceu, Agar? Porque você está desesperada. Porque você está querendo desistir agora. Não é hora de desistir, não. Deus ouviu e Deus enviou, e eu estou aqui, Agar. E o interessante é que Deus fez um milagre no deserto. Um manancial, um poço de água. Imaginou? Ela não tinha água no odre. O odre dela secou. O pão acabou. Ela não tinha água, mas Deus ouviu o choro do menino, desceu e já fez um poço. Oh, aleluia, meus irmãos. Nós precisamos acreditar mais nesse Deus que nós servimos. Aí o anjo falou para ela assim: olha, levanta e levanta o menino. Sabe por que Deus quer que você levante? Porque tem mais alguém para você levantar, viu? Alguém está caído, mas olha para você. E que posição que você se encontra? Ela levantou. A Bíblia diz que ela levantou e levantou o menino. E o milagre de Deus aconteceu na vida dela. A Bíblia diz que o Senhor bradou. Sabe o que é bradar? É gritar. Acho que ela nem estava dando ouvido mais. Quem sabe você está bem parecida com Agar. O vinho acabou e você não sabe o que fazer, nem que atitude tomar. Mas o anjo do Senhor bradou. E o anjo do Senhor pode bradar, viu? Na sua vida aí. Então, queridos, voltando aqui, chegaram para Jesus e falaram: olha, Jesus, o vinho acabou. Jesus estava ali. Jesus estava presente. Realizou o milagre. Transformou aquele quadro, que seria um quadro de sofrimento. Aquela alegria, ela estava para se transformar em tristeza. Mas Jesus, naquele momento, transformou a tristeza em alegria. Sabe por quê? Porque Ele é especialista. A única coisa que eu falo para você, com tudo isso aí que você está passando, convide Jesus, entregue na mão de Jesus, porque Ele tem o poder de transformar a sua vida, a sua situação, nesta manhã, e trazer para a sua alma triste e abatida a alegria
alegria e refúgio eterno, porque Ele é Deus. Aleluia! Glória a Deus. Esse é o Deus. Então Jesus, Ele conseguiu realizar ali os sonhos, e ali foi o primeiro milagre na vida daquelas pessoas. Quem sabe você fala assim: eu nunca vi um milagre acontecer na minha vida, mas oxalá que este dia Deus realize em você o milagre. Ele pode fazer isto. Amém? Fique de pé. Graças a Deus. Eu queria chamar o conjunto aqui para louvar aqui a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E o verso de número 11 fala assim, ó: e Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Fala alguma coisa ao seu coração esse versículo? Você viu que já fazia 3 anos, né? Já fazia um tempo que esses discípulos, eles andavam com Jesus. Eles caminhavam com Jesus. Mas foi obrigado o quê? A acontecer para que esses discípulos crescessem nele, acreditassem. Foi obrigado o quê? Um milagre acontecer. Foi? Aí a Bíblia diz que o quê? Creram nele. Os próprios discípulos andando com ele, caminhando. Claro que até então não tinha visto nenhum milagre ainda, mas naquele momento, eles não acreditavam só no que Jesus falava. Ele queria ver acontecer algo. E aconteceu. Isso aqui aconteceu e eles viram. Sabe por que viram? Porque estava lado a lado com Jesus. E eles passaram a crer em Jesus. E a nossa oração nesta manhã, tanto nós que está aqui na nave, e você que está em casa, é orar para que Deus acrescente a nossa fé, para que nós, principalmente eu, que a palavra de Deus, ela é a espada de 2 gumes. Antes dela ir para lá, ela vem para cá. Ela corta primeiro aqui para poder ir para lá. Então, a palavra diz assim. Então, nós vamos orar para que Deus acrescente a nossa fé. Glória a Deus. E você que está em casa, medite aí.